Olá, vamos continuar então nesse terceiro bloco e nós paramos lá atrás falando sobre barra de tarefas. Vamos agora a outras funcionalidades. Chega de barra de tarefas e agora vamos falar sobre outras funcionalidades do Windows 10. Olha lá na tela, nós temos então essa funcionalidade que já veio desde o Windows 7, que é chamada AeroShake. O que o AeroShake faz? Essa funcionalidade, ele minimiza todas as janelas, exceto a que está sendo sacudida. Por isso que o nome é Shake, tá? Não é a nova bebida aí da Herbalife para você emagrecer 15 quilos em 2 meses, não, tá? Esse AeroShake, ele mostra então o seguinte: você tem várias janelas abertas. Quando você então clica na janela ativa, ou seja, essa que está por cima, nesse caso você vai clicar aqui na barra de títulos, vai sacudir e o que vai acontecer? Vai sumir então as janelas que estão abertas, as demais. Aquela que você está acessando, ou seja, a tela principal, a tela ativa, ela permanece. As outras somem, minimizam. Então você sacode. Se você sacudir de novo essa janela, ela então traz de volta aquelas outras que estavam abertas. Então é isso que é o AeroShake. Você sacode, ele minimiza. Sacode de novo, traz de volta. Essa mesma funcionalidade também pode ser acessada por meio das teclas de atalho Win Home. Com essa tecla de atalho, você consegue então fazer essa mesma funcionalidade. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a tela principal, vai deixar lá e as de trás ele vai minimizar com a tecla Win Home. Eu acho praticamente mais rápido fazer com a tecla Win Home do que ficar lá sacudindo, mas é uma funcionalidade que a Microsoft deixou para os usuários aí, né, se divertirem com essa brincadeira aí de sacudir a janela, o AeroShake, tá bom? Muito bem, vamos continuar aí. Olha lá, na tela nós temos aí agora uma forma de alternância entre janelas. Para você alternar entre as janelas abertas, nós vimos isso lá na visão de tarefas. Você então pode acionar Alt Tab. Veja só, Alt Tab, na verdade, ela independe da visão de tarefas, porque o Alt Tab ele vai alternar entre as janelas da desktop atual. Então esquece visão de tarefas, que é a Task View. Aqui é para alternar entre as janelas que estão abertas naquela desktop daquele momento, naquela área de trabalho. Lembrando, o Windows 10 permite criar várias áreas de trabalho. E cada área de trabalho vai ter o seu conjunto de janelas abertas. E são independentes. Quando você faz a Alt Tab, é para alternar entre as janelas da desktop atual, da desktop que você está acessando. Tá legal? E aí, né, nós vimos que a gente pode alternar entre as desktops. A gente viu Win, Ctrl, setinha para a esquerda ou setinha para a direita. Lembra disso? Memoriza lá as teclas de atalho, tá legal? Vamos prosseguir. Mas a alternância entre janelas também pode ser feita com essa outra tecla de atalho que as pessoas se esquecem, que é a Alt ESC. Veja, Alt ESC. Cuidado, nós vimos lá atrás o Ctrl ESC. Para que serve mesmo o Ctrl ESC? Ctrl ESC ele serve para acionar o menu iniciar. Agora, quando a gente usa Alt ESC, é para alternar entre janelas. Acontece o seguinte, olha aqui. Quando você usa Alt ESC, ele não vai mostrar essa barra de miniaturas aqui que você está vendo. Ele chama de bandeja de miniaturas de janelas. O Alt Tab, ele vai mostrar, sim, essa bandeja de miniaturas entre as janelas abertas, e aí você pode escolher qual janela que você quer acessar. Já o Alt ESC, ele vai alternando entre as janelas que estão abertas, que não estão minimizadas, ele vai então alternando diretamente. Ele não mostra nada, ele simplesmente vai lá e joga aquela janela, né, na frente e vai jogando as outras janelas na frente, tá? É isso que ele faz.
Ele não mostra nenhuma bandeja com miniatura nenhuma, beleza? Muito bem, então essas são formas de alternância entre janelas abertas. Mais uma funcionalidade aí, olha lá na tela. Nós vamos falar sobre as principais teclas de atalho do Windows. São várias teclas de atalho e aí no Windows 10, nós encontramos novidades que não existiam nas outras e é importante, então, a gente atentar para elas. A maioria aqui vai usar, então, esse botão Win. E vejamos quais são as principais teclas de atalho. Faça um compromisso com você mesmo de não usar mais o mouse daqui para frente quando você for fazer essas funcionalidades. Assuma esse compromisso com você. Fala assim, eu não vou, para essas funcionalidades aqui, eu não vou mais usar o mouse, só vou usar a tecla de atalho, porque o professor Maurício falou que se eu fizer isso, eu vou decorar. E vai decorar, e lá na hora da prova você não vai ficar em dúvida. Tá legal? Vamos lá, olha lá na tela. Então nós temos aí, ó, o WinA, é uma novidade, sem nem existir antes. O WinA vai abrir a central de ações. A central de ações é aquela que nós vimos, vai abrir ali na lateral, né? Abre para você então a central de ações, ela fica na lateral direita da tela. Quando você faz o WinA, ele mostra aqui então, nessa parte aqui, então a central de ações, tá legal? Bem, vamos lá. Voltando aí, então nós temos também, deixa eu ver aqui, o WinD. O WinD exibe a desktop. O WinE vai abrir o explorador de arquivos. O WinF, que nós já vimos, né? Abre a pesquisa do Windows, para você localizar arquivos, documentos, imagens, pesquisa na web também. O WinL, ele serve para bloquear a sessão do usuário. Para que serve isso, bloquear a sessão do usuário? Você está com vários programas abertos e você quer sair para lanchar. Vai sair da sua sala lá no trabalho. Você está no trabalho e você vai sair para lanchar. O trabalho tem várias pessoas e não é seguro. Recomenda-se, então, que não deixe o computador com a tela aberta. Só que você não quer fechar os seus programas, você quer deixá-los abertos. Só que você não quer também deixar que as pessoas tenham acesso a suas ferramentas, seus programas que estão ali abertos, seus arquivos. O que você faz? Você bloqueia a sessão. Você vai fazer o WinL, L aqui de lock, né? Ele vai bloquear então aquela sessão. Vai jogar uma tela de segurança onde você vai ter que colocar a senha para poder acessar novamente. Ou então trocar de usuário, entrar com outro usuário. Ok? Então essa é a funcionalidade de bloqueio. Você pode sair tranquilo, deixa o programa lá rodando, né? Às vezes você está fazendo alguma consulta, algum sistema, é demorado, está gerando um relatório, é demorado. Você deixa lá e vai, né, fazer o seu lanche e enquanto isso ninguém mexe na sua máquina e está lá rodando. Está fechadinho lá, sem bloquear. Isso não é a mesma coisa que logoff. No logoff, você encerra a sessão. No logoff, os programas são fechados, tá? E aí, você não tem mais os programas abertos e outra pessoa pode entrar com outro usuário. Fica na tela para login. Então, não é a mesma coisa. O WinL não é a mesma coisa que logoff, tá joia? Muito bem, vamos lá, vamos para frente. Nós temos também a tecla WinM, que minimiza todas as janelas. Temos a tecla WinR, que abre o comando executar. Esse comando executar, ele é um comandinho que serve para carregar arquivos, ou seja, abrir arquivos. Sem você ter aberto nenhum programa, você vai lá, né, escolhe então a pasta em que o arquivo está, seleciona e ele vai abrir o arquivo. Claro que ele vai chamar o programa antes, né, vai abrir o programa, por exemplo, um arquivo do Word, ele vai abrir o Word e vai abrir o arquivo. Só que você não precisa clicar no Word aqui. Ele vai abrir já o arquivo para você. Outra coisa, você pode abrir programas pelo comando executar. Aí você pode digitar nomes de programas. Por exemplo, um nome muito comum é o CMD,
que é o prompt de comandos, aquela telinha preta. E em prova isso pode cair, né? CMD, quando você digita CMD, ele vai abrir o prompt de comandos. Se você digitar Calc, ele vai abrir a calculadora do Windows, tá? E assim por diante. Então são formas de você abrir programas carregando diretamente ali do WinR, do comando executar. R é de run, né? Que esse comando executar na versão em inglês do Windows se chama run. Muito bem, olha lá na tela. O int, como nós já vimos, exibe o flip da barra de tarefas. O que é o flip mesmo? Vai ser a miniatura da janela do botão. Então, se tem um botão, por exemplo, botão de um programa na barra de tarefas, está aberto, o Windows, o explorador de arquivos, o Windows Explorer, está aberto. Se você então dá o Win T, ele vai navegando ali nos botões. Quando encontrar o Windows Explorer, o botão do Windows Explorer, ele vai mostrar então a miniatura do Flip 3D. Flip 3D é a miniatura da janela que nós já vimos ali atrás e inclusive vimos com essa tecla de atalho, tá legal? Vamos lá. Temos aí também a WinTab. Nós já falamos sobre a WinTab, ele alterna entre aplicativos abertos. Na verdade, aqui, né, a gente viu que o WinTab vai abrir quem mesmo? Vai abrir a nossa famosa visão de tarefas. A visão de tarefas. Aqui para alternar entre aplicativos abertos, aqui ó, visão de tarefas, aqui é Alt Tab. Lembrando disso, né? Alt Tab. Acabamos de falar sobre isso, na verdade. E uma novidade, desde o Windows 8, isso aqui é novidade para nós temos aí a Win Print Screen. É uma novidade, é uma funcionalidade nova e ela salva um print da tela em arquivo. É o print de toda a sua tela, ele salva em arquivo. Lembra o que é o Print Screen? Aí nós temos 3 print screen aqui agora. Ó. Print screen sozinho, ele copia um print da tela para a área de transferência. Tá? Então veja só, fica onde? Na área de transferência. Lembra o que é a área de transferência? Região onde ficam armazenados os itens copiados ou recortados para serem posteriormente colados. O print screen somente, né? Print screen faz isso. Coloca um print da tela na área de transferência. Quando você faz Alt, veja só, Alt Print Screen, olha lá na tela, né? Alt mais Print Screen, tá? Print Screen, você já sabe aí. O que ele vai fazer? Ele vai dar um print só da janela atual. Porque às vezes você está cheio de janela aberta no seu computador. Mas você quer daquela janela ativa no momento. Aí o Alt Print Screen faz isso. Só daquela janela. Isso é legal. Né? Porque ele não tira print de tudo. Só daquela janelinha que você quer. Mas também joga na área de transferência. Vai estar lá na área de transferência. Agora, o Win Print Screen, que é essa que nós estamos vendo aqui agora, o que ele faz? Ele salva em um arquivo na biblioteca de imagens o print da sua tela toda. É como se fosse o print screen e já salvo como uma imagem. Lá, então, na sua biblioteca de imagens do seu login. É bem interessante a novidade, inclusive isso já caiu em prova, tá? Tô falando, as bancas, elas veem as novidades e elas cobram isso da gente. E a gente tem que estar atento, porque isso vai cair também, né? Isso é novidade, eles estão atentos aí querendo cobrar isso, tá bom? Então essas são as principais teclas de atalho. Todas elas aqui a gente viu com o Win, né? É uma combinação com o Win. E é importante, daqui para frente você assume esse compromisso. Eu só vou usar tecla de atalho para fazer essas funcionalidades. Acessar a desktop, eu vou fazer com tecla de atalho. E assim por diante, beleza? Vamos lá, vamos ver mais funcionalidades agora. Nós vamos falar sobre essa ferramenta importantíssima, o explorador de arquivos. O explorador de arquivos,
ele é o gerenciador de arquivos. Quando a gente fala de explorador de arquivos, ele faz parte de uma categoria de software chamada utilitários. Ele é um utilitário. Dentre os utilitários, ele tem a funcionalidade de gerenciador de arquivos. Tá? Gerenciador de arquivos. E é importante saber que ele serve para navegar entre as pastas e arquivos do usuário, sejam locais, sejam na rede, ou até mesmo na nuvem. Por quê? Porque algumas nuvens permitem, então, você instalar um software da nuvem e ali você consegue criar, ao instalar, você cria uma pasta da sua nuvem e consegue acessar os arquivos que estão na nuvem. Claro que por meio de sincronização. Se você faz uma alteração em um arquivo aqui, você coloca um novo arquivo na pastinha da sua nuvem, aí ele vai sincronizar, né, esse arquivo lá na nuvem, lá na pasta da nuvem realmente. Tá? Então é importante saber que o explorador de arquivos serve não apenas para arquivos locais, mas arquivos de rede e também arquivos da nuvem. Tá? E aí é importante você saber aí, olha lá na tela. Você tem então os nossos painéis. Esse aqui é o painel de navegação, tá? Um painel de navegação que serve então para você navegar entre as unidades de disco, entre as pastas, as bibliotecas e assim por diante. Essa outra área aqui é a área então de visualização de conteúdo, né? Você tem então aqui a parte de conteúdo. Você vai ter também aqui essa barra, que é a barra de endereços. Barra de endereços. E você vai ter toda essa parte aqui que você está vendo, que é então a faixa de opções. Essa faixa de opções vai ser acessada por meio das guias. E nós vamos ter aqui uma barra de ferramenta de acesso rápido. Barra de ferramenta de acesso rápido, que te dá então algumas funcionalidades para você manipular os arquivos, né? Para você também refazer, desfazer, excluir, assim por diante. Então, são as principais seções aqui do explorador de arquivos. Claro que aí nós vamos ter aqui, nessa parte aqui, nós temos o quê? Os botões de dimensionamento. Os botões de dimensionamento, você está vendo aí, são 3 botõezinhos. O botão de minimizar, o botão de restaurar ou maximizar, nesse caso ele vai maximizar porque ele estava restaurado, e o botão de fechar. E aqui nós temos a barra de títulos. Essa aqui é a barra de acesso rápido, essa aqui é barra de títulos, que vai mostrar então o título da pasta ou da unidade que está sendo acessado nesse momento. Por fim, nós vamos ter aqui a barra de pesquisa, né? Já está aí o nome, pesquisar, para você então localizar um arquivo, uma pasta e assim por diante, ok? Esse é o explorador de arquivos totalmente dissecado aqui, né? A gente acabou de dissecar ele aqui em todas as partes, as principais partes dele aqui. E agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa trabalhar com as pastas. A gente precisa saber gerenciar as pastas. E é isso que nós vamos falar aqui agora mesmo. Olha lá na tela. Nós vamos ver então gerenciamento de arquivos e pastas. Bom, o Windows, como todo sistema operacional, tem as suas pastas principais. Quando você instala o Windows,
ele então vai criar algumas pastas por padrão, que são chamadas pastas de sistema. Tá? São as pastas do sistema ou pastas de sistema. São pastas que são criadas pelo sistema, não foi o usuário que criou. E são algumas poucas pastas, claro que varia de fabricante para fabricante, porque alguns fabricantes criam algumas coisas a mais, mas o que eu quero que você entenda aqui é que nessas pastas, essas aqui são poucas pastas e caem questões sobre elas, certo? E aí nós vamos atentar para as características dessas pastas. Então dê uma olhadinha aí, isso é o gerenciamento de arquivos e pastas. Nós temos aí a unidade ou diretório C, nós temos arquivos de programas, temos usuários e temos o Windows. O que você precisa saber a respeito, uma das coisas básicas a respeito do Windows? Veja só, o Windows, ele não é case sensitive. Essa palavra estranha, olha lá na tela. Ele não é case sensitive. Não é. O que é case sensitive? Case sensitive é a característica de diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, o Windows não faz essa diferenciação. Acontece que em sistemas operacionais não é possível você criar dentro de uma mesma pasta dois arquivos com o mesmo nome. Isso não pode. Ou duas subpastas com o mesmo nome. Também não pode. Tá? Então, dentro de uma pasta, não é possível criar duas subpastas ou dois arquivos com o mesmo nome. Acontece que se você criar um arquivo ou uma pasta, olha lá, você cria uma pasta com o nome casa no Windows e outra com o nome casa, para ele as duas são iguais. Tá? Para ele as duas são iguais. Por quê? Porque ele não faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Não vai fazer diferença. E aí, para ele, as duas são iguais. Então, não vai ser possível criar. Tá legal? Já o Linux não. O Linux, ele faz diferenciação. Então, ele permitiria criar uma pasta com caso maiúsculo e outra pasta com caso minúsculo. Certo? Muito bem. Outra característica. O endereço das pastas, né? O endereço físico aqui, né? Onde ele é armazenado, no Windows, usa barras invertidas. Olha lá. Então você está vendo, ó, C2 pontos, barra invertida. C2 pontos, barra invertida. Né? E às vezes tem ali C2 pontos, barra usuários, barra fulano. Tudo é barra invertida. Para você não confundir, lembra, tem a barra invertida, que é uma das perninhas do W do Windows. Tá? Lembra que essa barra invertida é, portanto, a perninha do Windows. Não esqueça mais, tá bom? E aí nós temos o seguinte, o diretório, ó, pastas também podem ser chamadas de diretórios. Tá? É sinônimo isso aqui. Pasta é sinônimo de diretório. E aí nós temos o C2 pontos barra, que é a pasta ou diretório raiz. Aqui todas as demais pastas e todos os demais arquivos vão ficar armazenados dentro desse C2 pontos, tá? Ou seja, é a pasta principal, é a raiz do sistema. Tudo fica aqui armazenado por padrão. Você pode escolher uma outra letra para designar a unidade de disco. Veja, as unidades de discos no Windows são identificadas por uma letra, que é essa que você está vendo aí. O C, então, é essa que você está vendo aí. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Arquivos de programa. É uma pasta muito importante onde são instalados os programas que o usuário instala. Então, aqui são programas instalados pelo usuário. Tá legal? Quando você instala alguma coisa, você provavelmente vai colocando avançar, avançar, avançar. O Windows, por padrão, vai pegar esse programa que você está instalando e vai colocar aqui em arquivos de programas, tá bom? Muito bem. Agora, algumas características que você precisa saber sobre arquivos de programa. Nessa pasta,
se você excluir arquivos dessa pasta, você pode, então, comprometer o funcionamento de algum programa. Isso é importante. Outra coisa que já caiu em prova. Para desinstalar um programa, não basta excluir a pasta dele daqui de arquivos de programa. Não basta. Você tem que fazer o procedimento de desinstalação, que nós vamos ver isso mais na frente. Então não adianta. A outra característica. O usuário pode salvar arquivos quaisquer em arquivos de programa. Se ele tiver permissão, ele pode salvar. Tá bom? Então não serve só para programa, não é só arquivo executável. Às vezes ali você vai ter bibliotecas de programas, você vai ter arquivos de configurações de programa, que geralmente é em modo texto, TXT e assim por diante. Tá? Não é só arquivos executáveis aqui dentro, não. Muito bem. Vamos lá para frente. Temos também aí C2.usuário, onde ficam as pastas pessoais dos usuários cadastrados. É importante você saber aqui que existem algumas pastas padrão. E aí nós vamos ter como pastas padrão documentos, downloads, vamos ter favoritos, vamos ter imagens, músicas, vídeos, tá? Que são links também, que são as principais pastas dos usuários. Ou seja, essas pastas são criadas pelo próprio sistema para cada usuário que está cadastrado no Windows. Então, fulano foi cadastrado no Windows, vão criar essas pastas. Ciclano criou a pasta do Ciclano com todas essas pastas também. Então, cada usuário tem isoladamente todas essas pastas pessoais que ficam aonde? Ficam dentro da sua pasta de usuário, a pasta fulano, que fica dentro da pasta usuários. Veja, muito cuidado aqui. Atenção, isso aqui foi alvo de várias provas já. Olha para a pasta documentos aí que eu criei, olha lá. Olha só, documentos. Documentos sempre vai estar dentro da pasta fulano, que vai estar dentro da pasta usuários, que vai estar dentro de C2. Por que eu estou falando isso? Porque vira e mexe, a banca coloca lá que documentos está dentro de C2./usuários. E não é verdade. Documentos vai estar dentro da pasta do usuário. Tem que ter um usuário antes aqui, tá certo? Por fim, nós temos então C2.Windows, que é onde ficam armazenados os arquivos de instalação do próprio Windows, né? E também os programas nativos. Alguns programas nativos que nós temos aqui, como por exemplo, né, alguns programas nativos como o explorador de arquivos. Vamos ter alguns programas nativos como desfragmentador, programas como calculadora, tá? Bloco de notas e assim por diante. Então são programas nativos do Windows, o usuário não instalou. Onde ele vai achar? Na pasta Windows, vai estar lá. Beleza então? Então essas são algumas características de gerenciamento de arquivos. Nós vimos as principais pastas, vimos as principais seções do Windows Explorer. E aí a gente vai ver mais características do Windows no próximo bloco. Até lá!